Olá, queridos, tudo bom? Espero que sim. Esse final de semana é um final de semana que nós chamamos de final de semana missional, onde a gente não tem uma celebração presencial no domingo de manhã, lá no Hotel Blue Tree. Nesse final de semana é um final de semana especial, onde a gente usa para se conectar, onde a gente usa para estar com as pessoas, para praticar aquilo que nós temos aprendido. Então, nesse final de semana, nossa mensagem é online, é gravada para você assistir, se edificar no momento oportuno, tá bom? Então, eu espero que essa mensagem encontre você bem, encontre você conectado com Jesus e praticando aquilo que Ele tem ensinado para você ao longo dessa trajetória de vida, ok? Então seja muito bem-vindo aqui e hoje eu quero compartilhar uma palavra com você sobre a série que a gente está conversando. Mas antes eu tenho alguns avisos para te dar, muito importantes. E um aviso muito importante que eu tenho para te dar é que termina no final desse mês agora as nossas inscrições para aquelas pessoas que querem se tornar membros da nossa comunidade, querem fazer o curso dos primeiros passos ou querem nos conhecer melhor. Então nós vamos ter um curso. Então se você já falou comigo ou não, se você está em dúvida, manda uma mensagem para mim que essa vai ser a sua inscrição, dizendo eu quero fazer parte e essa vai ser a sua inscrição. E aí nós abrimos só 2 momentos desse no ano, no meio do ano e no final. Tá bom? Então eu espero você, eu acho que vai ser muito importante para a gente fazer essa transição, para você conhecer melhor o Grupo Valinhos. Vai ser um dia só, de manhã até a tarde, onde a gente vai estudar e vai conversar sobre quem nós somos e por que fazemos o que fazemos. Tá bom? Isso vai ser muito importante. O segundo aviso que eu quero te dar, não deixe passar a oportunidade de você manter a sua fidelidade com os seus dízimos e as suas ofertas. Esse projeto precisa da tua fidelidade e que você manifeste para o seu coração quem é que manda através das suas contribuições, não permitindo que o dinheiro tome o lugar de Deus na sua vida. Por isso, exerça o seu direito de contribuir e de participar, ofertando para que esse projeto continue. Tá bom? E eu quero orar com você agora. Mas eu tenho mais um aviso para te dar, muito importante. Na nossa comunidade, nós temos 2 pessoas que fazem parte de um grupo de escoteiros aqui na cidade de Valinhos, ok? E esse grupo de escoteiros está fazendo uma ação solidária para o Lar dos Velhinhos. Eles vão doar leite. Então nós queremos fazer parte, eu quero convidar você a fazer parte desse movimento, através da Bia, tá bom? E da Meire. Nós queremos chamar você, conclamar no próximo domingo, que a gente vai estar lá no Hotel Blue Tree presencialmente, você é desafiado a levar uma caixa de leite, tá bom? Para contribuir. Quantas caixas você quiser, quantas você puder, mas eu desafio você a contribuir. Nós vamos estar arrecadando nesse próximo mês o máximo de leites que a gente puder para doar para o Lar dos Velhinhos em Valinhos, tá bom? Então se você puder ajudar, a gente vai ficar muito feliz, muito agradecido. Então eu espero você com esse desafio, ok? Vamos orar então? Pai querido, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que nos abençoe e nos guarde. Pedimos ao Senhor que faça com que o nosso coração seja cheio da Tua paz e que a gente possa ser edificado pela Tua palavra que vai ser dita agora nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar uma palavra com você para encerrar essa série que nós temos conversado. Uma palavra curta. A série chama-se Milagres. E a gente, nesse mês, pôde estudar, pôde pensar, pôde refletir e ser desafiado sobre as perspectivas dos milagres. Nós conversamos sobre vários milagres. A ressurreição de Lázaro, a mulher do fluxo de sangue, o alimento de 5.000 pessoas. E na semana passada, um personagem foi chamado, né? Foi chamado através do Júnior, que não fazia parte da história, mas foi chamado, que é o Jairo. E hoje nós vamos conversar sobre a filha de Jairo. O que aconteceu, o milagre que ocorreu com a filha de Jairo. Então eu quero desafiar você a acompanhar comigo Marcos capítulo 5, versículo 21, a partir do 21. A gente vai nessa jornada e vamos por partes, ok? Diz assim: Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo. Venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que ela sare e volte à vida. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e apertava-o de todos os lados.
Até aqui nessa história, o que nós temos? Nós temos um chefe da sinagoga, uma pessoa importante, que tinha um status social, que se jogou aos pés de Jesus pedindo com insistência que curasse a sua filha. Porque neste momento de aflição, de que importa a nossa posição social, de que importa o contra-cheque que a gente tem, de que importa o carro que você tem, os bens que você tem, se o seu maior tesouro você está prestes a perdê-lo. Essa era a situação de Jairo. A sua filha, a sua amada filha, a princesa dos seus olhos, estava doente e morrendo. E ele precisava, e ele fez de tudo. E nessa situação, nós fazemos de tudo. Tudo que a gente pode, a gente faz porque nós não queremos perder aquela pessoa que nós tanto amamos. Nós queremos salvá-la. Nós queremos, se possível, trocar de lugar com aquela pessoa, não é assim? Mas Jairo não podia fazer isso e ele recorreu a quem ele achava que podia. Ele foi pedir ajuda para o curandeiro famoso daquele tempo. Ele foi pedir ajuda para o pregador rebelde. Eu não sei quem era Jesus para Jairo. Eu não sei se Jairo reconhecia ele como Messias. Só sei que ele foi por causa da fama de Jesus. E provavelmente, como ele era chefe da sinagoga, havia discordâncias teológicas, conceituais, filosóficas entre Jesus e Jairo. Mas isso não o impediu de clamar para que Jesus salvasse a filha dele. Nada importa, pontos de discordâncias, desavenças, pontos filosóficos diferentes, partido político, nada disso fazia sentido, porque o amor que Jairo sentia pela filha era muito maior. E é nesse ponto que eu queria chamar a nossa primeira reflexão. Porque quando nós estamos nessa situação, nós acabamos ficando um pouco vulneráveis. E aí pessoas mais intencionadas, religiosos, se aproveitam dessas circunstâncias. Porque nós ficamos à mercê. À mercê de quê? Da culpa. Se uma pessoa chega e fala assim, se você der tantos R$1.000, nós vamos fazer uma corrente de oração e vamos curar a sua filha. E aí vai que você fala, não acredito nisso, não vou fazê-lo. E sua filha morre. Que peso ia ficar na sua consciência? Ou quando um líder religioso fala, se você tiver fé, ela sarará. E aí se ela não sara, a culpa foi sua, porque você não teve fé. A religião nos deixa passivos de extorsão, passivos de pessoas de má fé. Então, em momentos delicados, momentos que doem na carne, nós precisamos estar atentos a quem nós vamos clamar e se nós conhecemos essa pessoa. Ele não conhecia Jesus, conhecia a fama de Jesus. E ele clamou, ele poderia muito bem ser ludibriado, ser enganado, ser extorquido nessa hora. Mas graças a Deus, ele recorreu a Jesus. E é interessante que Jesus não cobrou nada dele. Nesse momento, Jesus não cobra nada dele, nem mesmo fé. Jesus não cobra nem que ele tenha fé. Quando ele clama a Jesus, ouve, e o que Jesus responde? Nada. Jesus foi com ele. É o que o texto bíblico nos diz. Jesus foi com ele. Jesus não cobrou nada dele. E isso me diz uma coisa muito importante, que eu queria que você gravasse isso no seu coração. Existe disposição por parte de Jesus em fazer milagres em nossa vida. Há disposição em Jesus por milagres em nossa vida. Jesus é a nosso favor e não contra nós. Por mais que a trajetória, algumas má interpretações das ações de Deus na sua vida façam com que você comece a entender que Deus é contra você, contra os seus sonhos, eu quero dizer para você, nessa palavra, Deus é a seu favor. Sempre foi e sempre será a seu favor. E quando Jesus decide, eu vou,
E eles começam a andar em direção àquela multidão apertando. E o Jairo conseguiu a atenção do cara mais popular no ambiente para que saísse do meio da multidão e fosse até a casa dele. Olha que privilégio. E ele consegue retirar Jesus da multidão e Jesus está caminhando. Todas aquelas pessoas queriam a atenção de Jesus. Todas aquelas pessoas queriam que Jesus fizesse alguma coisa por elas. Mas Jesus parou tudo para fazer algo por Jairo. E Jesus começa a andar. E nesse momento que Jesus começa a andar, de repente, a esperança toma conta do coração de Jairo. Ele começa a sonhar que vai poder brincar com sua filha novamente, que vai poder abraçá-la, que vai ver aquele sorriso lindo de novo. Quando, de repente, Jesus para no meio da multidão e diz: alguém me tocou. Pronto. Ele gela. Na cabeça dele podia estar falando assim: tá bom, Jesus, alguém te tocou, vamos nessa, que ela está precisando de você, vamos lá, vamos correr. Mas Jesus para atender uma outra mulher, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E se você não conhece essa história, tem no nosso canal no YouTube, no nosso Facebook, há 2 semanas atrás, eu falei sobre esse caso dessa mulher. Então você pode recorrer a essa mensagem depois com calma para ouvir um pouco sobre essa história. E o coração de Jairo começa a bater, mas Jesus para e atende aquela mulher. Atende, faz tudo que ele precisa fazer. Aí, ele deve ter gelado. O coração dele deve ter vindo na boca. É aquela sensação, sabe, quando você acha que você vai conquistar alguma coisa e vem alguém e tira de você? Sabe aquela sensação de quando você vai, não, agora vai dar certo e vem alguém e te passa rasteira? É mais ou menos isso que Jairo estava sentindo. Só que, enquanto ele estava esperando o seu milagre, ele presenciou um outro milagre ali no meio da multidão. Querido e querida, as coisas não ocorrem no tempo que esperamos. E quando isso acontece, não significa que as coisas estão fora do controle. Mas isso te deixa fora do controle, te deixa desesperado. Nessa hora, a vontade dele talvez seria de pegar na mão de Jesus e sair puxando. Porque não estava, ele conseguiu tirar Jesus da multidão, mas Jesus volta. Nossa, ele começa a ter medo de novo. Ele começa a ter ansiedade de novo. Será que vai? Será que não vai? Nesse momento, nós ficamos desesperados, porque as coisas ficam fora do nosso controle. Mas só porque não ocorre como você gostaria, não significa que não vai ocorrer. Não significa que Deus não vai agir. Não significa que o milagre não vai acontecer. Só não vai acontecer como você imaginou. Mas isso basta para tirar a gente do controle. E o texto continua. Jesus então termina de fazer aquele milagre, de curar aquela mulher e de redimi-la no meio da multidão, quando ele se vira para começar a caminhar e a esperança volta para Jairo. E ele se vira e de repente ele encontra alguns rostos conhecidos. E ele começa a olhar, alguns empregados dele vieram e falaram para ele. O texto diz assim: Jesus ainda estava falando, quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo, disseram: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. A notícia ruim chegou, e quando a notícia ruim chega, acabou, morreu, a lógica e a razão tentam tomar conta da nossa mente e do nosso coração. A lógica e a razão falam: não dá mais. Fisicamente é impossível. Acabou, não há mais esperança, não há como resolvê-lo. Então a gente começa a apelar para a lógica e a razão, elas tentam tomar o controle que até então, há alguns passos atrás, nós tínhamos entregado a Jesus. Ele tinha entregado a sua confiança a Jesus, quando Jesus disse: eu vou com você. E então ele confiou. Só que quando vem uma notícia ruim, ele é tentado a abrir mão daquela confiança. Agora eu pergunto para você, há diferença na cura e na ressurreição? Há diferença
O poder espiritual é o mesmo, aquele que pode curar de uma doença é o mesmo que pode ressuscitar uma pessoa. Mas não há diferença para quem faz, só há diferença para nós que pedimos. Mas para aquele que tem todo o poder, para aquele que é sobre todas as coisas, para aquele que pode realizar todas as coisas, não há diferença alguma. Só há diferença no nosso coração, porque nós achamos que é mais difícil, porque nós criamos uma forma de imaginar o poder de Deus como se fosse um super-herói, como se fosse um mago de filme em que gasta a sua energia e para cada ato precisa de uma determinada quantidade de energia e para atos mais complicados precisa de mais energia. Deus não é assim. Deus não é assim. Ele tem todo o poder sobre todas as coisas. E para ele curar ou ressuscitar é a mesma coisa. É a mesma coisa. É o mesmo milagre. O poder vem do mesmo lugar. Meus queridos e minhas queridas, quando a tentação da desesperança chega, aí Jesus pede algo em troca. Aí Jesus pede sim algo em troca. E o que Jesus pede para ele? Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Aqui são os dois inimigos a serem combatidos para aqueles que esperam o milagre por parte de Deus. O primeiro inimigo a ser batido é o medo. O medo é um terreno ruim, é quando você fica sem chão, as coisas fogem do controle. E o medo nos faz querer pegar o controle de volta em nossas mãos. Aquele controle que nós tínhamos entregado a Jesus, agora nós queremos ter de volta as nossas mãos, porque o medo nos faz sentir inseguros. O medo é o oposto da fé. Porque a fé entrega. O medo quer retomar. Então, o primeiro inimigo que Jairo precisava vencer era o medo. E o segundo inimigo que ele precisava vencer era a falta de fé. E fé? Fé em quê? Fé em si. Pensamento positivo que no final vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo, se não deu certo é porque não chegou ao fim, era isso? Se você quer saber um pouco mais sobre fé, tem uma mensagem no nosso canal chamada Fé Orgânica, feita pelo Júnior, e eu aconselho você a dar uma olhada nessa mensagem sobre fé. Vai te edificar. Eu vou falar aqui só resumidamente esse conceito. Quando Jesus pede fé, ele não está pedindo que Jairo tenha fé em si mesmo, que ele tenha pensamento positivo, que ele acredite que no final as coisas vão dar certo. Não! Ele diz, tenha fé em mim, tenha fé. E o que é fé? Fé é você crer no caráter, no poder e na palavra de Jesus. Jesus disse que ia com ele, ia até o final. Então creia que Jesus vai. Creia na palavra de Jesus. Creia no poder de Jesus e no caráter de Jesus, que ele não volta atrás com a sua palavra. Esse é o antídoto da desesperança. É o que mantém as coisas nas mãos de quem realmente pode realizar alguma coisa. A fé mantém a nossa segurança nas mãos de Deus. O medo tira a nossa segurança das mãos de Deus e coloca em nossas mãos, porque no fundo nós confiamos em nós. E é isso que Jesus naquele momento quer retirar do coração de Jairo. Quer livrar o coração dele. Não tenha medo. Tenha fé. E essa palavra nesse final de semana para você. Não tenha medo. Tenha fé. Porque o medo vai fazer você sentar no controle das coisas. Mas a fé vai te ajudar a entregar. O texto continua dizendo assim: Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando.
Então ele disse: por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem e, junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava. O momento decisivo estava para acontecer. Naquele ambiente onde a tristeza tinha tomado conta, a fala de Jesus não teve sentido, a palavra de Jesus não teve peso ali. Porque a tristeza, a lógica e a razão falavam mais altos. E aquelas pessoas que tinham a lógica e a razão falando mais alto, e eu as não culpo disso, porque elas não conheciam quem era Jesus. Mas Jesus as retira e não as deixa presenciar o milagre. Porque se elas vissem, elas só iam crer porque viram. Mas elas saindo, elas iam ter que crer na palavra, elas iam ter que ter fé que aquilo aconteceu. Então Jesus, quando as tira dali, dá uma oportunidade para elas crerem naquilo que elas não estavam vendo. Mas aqueles que criam, Jesus manteve perto. Jesus manteve eles ali para que pudessem presenciar o milagre, para que pudessem ver o mistério acontecer. E aí Jesus diz: a menina não morreu, ela apenas dorme. Mas para Jesus, quando ele fala ela não morreu, é que para Jesus essa menina estava morta há muito tempo. Há muito tempo. Assim como toda a humanidade. Porque essa menina estava ali naquele momento passando pela morte física. A vida deixou o corpo dela. Mas ela estava morta em outras dimensões há muito tempo. Ela estava morta para a morte espiritual, que todo ser humano que nasce já nasce desconectado de Deus, sem vida espiritual em si. E essa menina estava sob o domínio da morte eterna, que quando ela fechasse os olhos para a nossa realidade, ela ia ter uma eternidade para ficar afastada de Deus. Então ela não estava só morta fisicamente, ela estava morta fisicamente, espiritualmente e morta eternamente. Mas Jesus sabia disso, que o presente dela era a morte. O passado dela era a morte espiritual. E o futuro dela também era a morte. Não tinha saída. Jesus tinha essa consciência, mas eles não. O dano era muito maior, mas eles não tinham consciência desse dano. Mas Jesus tinha consciência. E o texto continua para a gente. Jesus então se aproxima da cama onde estava a menina. Pega pela mão e diz: Talita cumi. Isso quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina que tinha 12 anos levantou-se e começou a andar. Glória a Deus. E todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhasse a notícia dessa cura e mandou que dessem comida à menina. Jesus a pega pela mão e se atenta a este detalhe. Foi a mão da mulher do fluxo de sangue que tocou nas vestes de Jesus e a vida fluiu de Jesus, entrou nela e a curou. Foi a mão de Jesus ao tocar nela que fluiu vida da parte de Jesus e trouxe essa menina de volta para a vida. Ela volta à vida e todos ficam admirados. Ali naquele momento, Jesus a livrou da morte física, pegando-a pela mão. Mas, e a morte espiritual? E a morte eterna? Querido, Jesus não faz nada pela metade. Ele faz a obra completa. Glória a Deus. Para livrá-la disso, para livrar esta menina da morte eterna e da morte espiritual, ele teve as suas mãos geradoras de vida pregadas na cruz. A mão que trouxe vida ali seria pregada no madeiro para trazer vida a todos nós. Porque quando Jesus morre naquela cruz, ele paga o preço
da traição do ser humano que foi cometida pelos nossos primeiros pais lá no Jardim do Éden. A morte de Jesus alivia, paga a dívida de toda a humanidade. E quando ele ressuscita, ele inaugura uma nova vida. Então ele dá de presente para nós a possibilidade de vivermos eternamente. Agora, ele resolve o problema da morte física, porque nós, a partir do momento que fechamos os olhos para essa realidade, vamos abrir os olhos na eternidade, junto com Deus. Ele resolve o problema da morte espiritual a partir da sua ressurreição. Nós, então, através do Espírito Santo, podemos ter novamente vida e ter uma espiritualidade viva e ativa. E ele resolve o problema da morte eterna, porque quando fechamos os olhos para essa realidade, vamos encontrar com Deus. A morte de Jesus é a solução que aplaca todas as mortes. E a ressurreição de Jesus é um milagre que nos adentra para essa nova vida. Na cruz, ele nos livrou das 3 mortes. Queridos, eu quero te dar 3 realidades para você refletir sobre este milagre. E a primeira realidade que eu quero te falar é o seguinte: ouse pedir um milagre. Ouse pedir um milagre. Não tenha medo, tenha fé. Jesus é por você, é a seu favor. É a seu favor. Segunda coisa, aguarde com fé, porque a linha que te leva ao seu milagre não vai ser uma linha reta, tranquila e saudável. Vai ter mulher do fluxo de sangue, vai ter multidão, vai ter notícia ruim, vai ter um monte de coisa que vai te atrapalhar, vai ter as pessoas caçoando até que o seu milagre chega, mas aguarde com fé, aguarde com esperança. Mantenha a fé no seu coração, aguarde com fé. Em terceiro lugar, desfrute do além milagre. Desfrute do além milagre. O que significa isso? Desfrute do entorno do milagre. Desfrute do entorno do milagre. Porque o que está em torno do milagre é aquilo que você pode experimentar. Olha só, Jairo, como que ele experimentou a trajetória dele. Ele foi conclamado a ter fé. Ele viu outros milagres acontecer com outras pessoas. Ele foi chamado para o momento íntimo para receber o milagre. Ele viu pessoas tendo oportunidade de crer sem ver, e ele pôde crer vendo. Teve um monte de coisa que foi ao redor deste milagre. Um monte de coisas. Mas, querido, eu preciso que você pense nisso. Aproveite do entorno do milagre. Aproveite do que está em torno do milagre. Porque na realidade da nossa vida, nós estamos rodeados de milagres. Estamos rodeados de pequenos milagres na nossa história, na nossa vida. E isso não é qualquer coisa. Isso não é fácil, não é simples. Você precisa observar, perceber que os milagres estão ao seu entorno. Os milagres estão ao seu redor. E nisso nós precisamos aprender a desfrutar dessa realidade. Existe uma canção chamada Million Little Miracles, 1 milhão de pequenos milagres, que tem uma letra muito importante. Ela fala: toda a minha vida eu fui carregado pela graça. Não me pergunte como, porque eu não posso explicar. Não é nada menos do que um milagre eu estar aqui. Olha a profundidade dessa letra. Eu obtive algumas bênçãos que não mereço. Eu obtive algumas cicatrizes, mas é assim que você aprende. Não é nada menos do que um milagre estar aqui. Milagre. Eu penso que acabou e não faz sentido. Eu sei que vem do alto. Eu recebi milagres em milagres. 1 milhão de pequenos milagres.
milagres. Milagres em milagres. E ele conclama: conte os seus milagres. 1, 2, 4. Não consigo nem contar todos os milagres que acontecem em minha vida. Conte os milagres. Milagres estão ao nosso redor. Ele diz: você me segurou firme para que eu não desistisse. Você abriu portas que ninguém poderá fechar. Espero nunca esquecer o que você fez. Que eu nunca supere o que você fez. Eu quero viver com um coração aberto. Eu quero viver como eu sei quem você é. Eu espero nunca esquecer o que você fez. 1 milhão de milagres. Não é coincidência e não é sorte. Eu sei que vem do alto. Eu recebi milagres sobre milagres. Nós estamos rodeados de milagres. E eu quero ousar pedir a você que acredite nisso, que desfrute de milagres e que peça a Deus, tenha coragem de pedir a Deus milagres na sua vida, milagres na sua história, milagres de Deus. Eu quero orar com você neste momento. Se você gostaria de pedir e clamar a Deus, feche os seus olhos neste momento e vamos orar juntos. Pai querido, em nome de Jesus, derrama da tua graça sobre nós. Deus, traz o milagre na nossa vida, o milagre que tanto queremos, o milagre que nós tanto pedimos. Dá ousadia para aqueles que não conseguem pedir um milagre. Solta as amarras. Ajude-os a confiar em Ti. E que o milagre aconteça. Eu quero pedir por cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, que em nome de Jesus o milagre ocorra na vida de cada um. Oh Jesus, Tu és o nosso Pai. Vem com a Tua graça e com o Teu poder e realiza o milagre em nossas vidas. Que possamos experimentar como Jairo o milagre em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Querido, que você possa refletir e não conseguir nem perceber os milagres sobre tua vida. Estenda tuas mãos como quem não tem muito para dar, mas muito a receber. E receba a bênção e o seu milagre onde você está. Que o Eterno abençoe e guarde você, que o Eterno sorria para você e presenteie você, que o Eterno olhe para você bem nos olhos e te faça prosperar. Que a graça do nosso Jesus, realizador de milagres. Que o amor de Deus, nosso Pai, que não deixa faltar comida sobre sua mesa, esteja sobre tua vida. E que a consolação e o poder espiritual do Espírito Santo te acompanhem. Em nome de Cristo Jesus. Creia que o milagre vai acontecer em sua vida. Ouse crer. Em nome de Jesus. Eu me despeço de você aqui com essa palavra. Que Jesus encha o teu coração e te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. E lembre-se sempre, sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhado a gente vai bem mais longe. Que o Senhor te abençoe até domingo que vem no Hotel Blue Tree às 10 da manhã, onde nós vamos começar uma nova série chamada Em Cartaz. Te espero lá. Grande abraço. Tchau, tchau.